Olá pessoal, nossa aula de hoje vai ser sobre as expressões faciais. Como vocês sabem, as expressões faciais são compostas por alguns elementos, que é sobrancelha, olhos e boca. O nariz ele não vai gerar muita diferença, então você pode desenhar ele da mesma forma para todas as expressões, certo? A gente agora vai lembrar um pouco sobre os conhecimentos da aula anterior para a gente poder aplicar nessa, tá bom? Sempre começa com um círculo, divide ao meio e a gente vai fazer as divisórias para sobrancelha, olhos e nariz. A gente lembra que a divisória entre os dois olhos tem que ser do mesmo tamanho de um olho, certo? A sobrancelha vai ser sempre nessa linha de cima, os olhos lá do meio. E o nariz no meio do rosto, tá certo? Na terceira linha, correto? E a quarta linha vai ser para a boca. Pronto. Só que, dependendo da expressão, você vai movimentar a sobrancelha, a pálpebra do olho, a íris e a pupila e a boca. Você pode deixar ela um pouco mais aberta, ou mais fechada, certo? Vai depender muito da expressão que você vai desenhar. Mas um ponto interessante que a gente deve sempre recordar é a sobrancelha, porque ela vai intensificar a expressão, tá certo? E a pálpebra também. A gente vai começar a desenhar o rosto que expressa felicidade. Com um círculo, as divisórias. Um detalhe importante é que, como você vai utilizar da sobrancelha para expressar felicidade, intensificar a felicidade, você sempre vai usar essa divisória como guia, certo? Então, você vai pegar e vai colocar a sobrancelha. Começa a sobrancelha na linha guia, e vai terminar na linha guia, mas não vai encostar nela. Desse jeito, fazendo um semicírculo. Uma linha circular. Certo? Você vai ter que dar um espaço entre a sobrancelha e a pálpebra, para dar a sensação que ela está para cima. Então, você vai desenhar o olho normal, com um detalhe. A nossa pupila não vai encostar na parte de baixo do olho. Vai ficar mais ou menos por aqui. Mas se você achar que o olho está muito grande ou que o olhar está muito estranho, você pode encostar um pouquinho, aproximar a pupila da parte inferior do olho, certo? E aqui vem um detalhe importante. Você vai fazer a pálpebra mais acentuada, com um traço mais expressivo, certo? Desse jeito. Depois disso, você vem para o nariz. Ele não vai fazer muita diferença no nosso desenho sobre a expressão da felicidade. Agora, um detalhe que a gente tem que fazer é sobre a boca. Vocês sabem que a gente tem que colocar a boca com uma distância razoável do nariz para a boca, mas usando essa covinha aqui do nariz para fazer o desenho dos lábios. Mais uma coisa interessante é fazer essa covinha que quando a gente sorri, cria, certo? Então você vai fazer linhas ao redor. Como a imagem que está aparecendo aí, você vai ver a distância da sobrancelha para o olho, vai ver a covinha também e vai ver que o sorriso ele é aberto para cima. Então, você vai fazer um semicírculo para cima, assim. Utilizando a covinha do nariz, você vai desenhar os lábios.
E aqui você vai utilizar como guia para desenhar o seu sorriso, com esse semicírculo para cima. Depois você vai fazer os lábios inferiores. Com isso, você vai ter uma expressão de felicidade. A imagem que está aparecendo aí, vocês vão conseguir entender direitinho o que eu estou dizendo, com a expressão da moça sorrindo, certo? Você pode expressar com traços mais caricatos, certo? Com os olhos mais esbugalhados ou maiores. Você pode desenhar um rosto menos realista, com uma pegada mais cartoon, como os exemplos que está aparecendo agora. Como essa imagem da menina. Essa bonequinha, ela está expressando felicidade, certo? E vocês podem ver que a sobrancelha de todos esses exemplos, de todos esses desenhos, ela vai estar levantada, distante do olho, tá certo? E que o sorriso dela vai estar sempre com um ângulo de círculo para cima, com uma linha oval ou circular para cima, certo? E todas essas imagens são expressões de felicidade. E esse estilo é chamado de chibi, que é uma versão mais infantilizada, mais infantil e mais fofinha para se desenhar. Esse outro exemplo são vários tipos de expressões, certo? Mas se você se atentar ao sorriso, você vai ver que a sobrancelha novamente está distante do olho, a pupila está distante da parte inferior do olho, tá certo? E a boca, novamente, é um círculo, uma linha circular para cima. Então, a gente vai colocar isso na prática novamente, que é sobrancelha na linha guia para cima, encontra novamente. Do mesmo jeito do outro lado. O olho na linha guia, a pupila distante da linha inferior do olho, a pálpebra presente, o nariz. Ele não é muito relevante na expressão, então pode desenhar ele normal. E o sorriso com uma linha oval para cima. Usando a covinha do nariz para desenhar os lábios como guia. Se você quiser desenhar a covinha perto do nariz, pode desenhar, que isso vai ressaltar o sorriso. A gente aplica do mesmo jeito do outro lado. E aqui a gente tem a nossa expressão de felicidade. Você pode dar os detalhes finais. Agora a gente tem a nossa expressão de felicidade. Agora a gente vai para a expressão de raiva, fazendo do mesmo jeito. O círculo, a linha guia no meio, as divisórias. E vamos agora para a sobrancelha. A sobrancelha vai ter um ponto interessante, que ela vai começar debaixo da linha guia e vai para cima e encosta na linha guia. Assim. E uma coisa interessante, quando você faz uma cara com raiva, a sua sobrancelha ela vai se aproximar uma da outra. E isso vai trazer relevo entre elas, assim, mais covinhas. Linhas de expressões próximo à testa. Como a imagem que está aparecendo, vocês vão perceber que tem dois tracinhos entre as sobrancelhas, certo? E o olho vai se aproximar da sobrancelha que ficou para baixo da linha guia, certo?
vai ter um espaço entre a sobrancelha, o final da sobrancelha para o olho. Vai dar uma sensação de estar mais aberto. O olho, você pode desenhar ele um pouquinho mais fechado ou um pouquinho mais aberto, mas que a pupila sempre esteja colada com a parte de cima, certo? Já a boca, como vocês estão vendo, não vai ter a covinha que puxa do nariz para baixo, e a boca ela vai estar um pouquinho mais curtinha e mais expressiva, mais fechada, certo? Lembrando sempre que a distância entre as pupilas é o tamanho da boca. Então, se a boca diminuiu, a pupila também vai se aproximar, tá bom? Agora a gente vai tentar desenhar o olho. O olho vai se aproximar aqui da parte inferior da sobrancelha. Você desenha a pupila um pouquinho mais próxima do começo do olho, certo? Lembrando das covinhas, você faz o mesmo jeito do outro lado. Você vai fazer isso do mesmo lado, do outro lado. E agora o nariz, você pode desenhar ele do mesmo jeito. E a boca, usando a covinha do nariz para guia. E aqui a gente vai ter o nosso olhar de raiva, certo? Lembrando que se a pupila se aproxima, a boca diminui. Se a pupila afasta, a boca você pode desenhar um pouquinho maior. Você pode também botar a pálpebra mais expressiva. Voltando para a imagem das expressões, vocês vão ver agora a de raiva, que a sobrancelha está para baixo, tá vendo? Como se fosse um V. Tem as linhas as linhas de expressões das covinhas entre as sobrancelhas, elas estão mais próximas, certo? A boca, ela está desenhada para baixo. Então, como na felicidade você faz um círculo, uma linha circular para cima, como se fosse um U, você vai desenhar o U para baixo, certo? Para representar que ele está triste ou está com raiva, certo? Aqui a gente vai ter outro estilo de desenho, tá certo? Também chibi, que é mais infantilizado, mais cartoon. E você vai ver que as sobrancelhas estão mais próximas, a boca dela também tá desenhado como se ela estivesse mais próxima, tá vendo? Então você vai perceber que ela tá com raiva por conta da boca, a sobrancelha que estão próximas e que a sobrancelha ela tá abaixo da linha guia, certo? Esse estilo mais cartoonizado você pode estar desenhando com as expressões, com a boca ou com os olhos mais estilizados, tá certo? Não tem problema. Agora a gente vai aplicar esse conhecimento no desenho, tá certo? As linhas, a sobrancelha abaixo da linha guia, puxa ela para cima, certo? Do mesmo jeito do outro lado. As covinhas. Você pode estar aproximando a sobrancelha uma da outra, não tem problema. O olho próximo à sobrancelha. O nariz você desenha do mesmo jeito, não vai ter muita diferença.
Agora, na boca. Você pode fazer um traço na vertical para desenhar ele, ou você pode estar fazendo um círculo para baixo, assim, e usando a covinha do nariz como guia. Você não precisa fazer a covinha que puxa do nariz para baixo, certo? E aqui a gente tem o nosso olho, que você pode fazer os detalhes. E aqui a gente tem a nossa expressão de raiva. Agora a gente vai para a nossa expressão de medo, certo? Utilizando novamente os conhecimentos, que é o círculo, a linha guia. Já o medo, vocês vão perceber que a sobrancelha, ela está acima da linha guia, como se fosse a da de felicidade, só que ela vai ser um pouquinho mais acentuada, certo? Ela vai ser literalmente um U de cabeça para baixo. Aí você vai desenhar a sobrancelha desse jeito. Ela vai estar bem distante da pálpebra e do olho, tá certo? Vai estar bem levantado como está aparecendo na imagem. Vai ter o olho desenhado um pouquinho mais aberto do que o normal. A pupila não vai encostar na parte superior e, se você quiser, também não precisa encostar na parte inferior, certo? Para que possa dar uma impressão de susto, de medo. Quanto mais a pupila for diminuída, melhor para expressar medo. O nariz continua do mesmo jeito, como vocês estão vendo, mas a boca, ela não vai ter nenhuma covinha próximo dela, tá vendo? E você pode desenhar a boca aberta aqui, não tem problema. Você vai conseguir expressar o medo com a boca aberta de uma forma mais significativa, certo? A gente vai aplicar agora esses detalhes no desenho. A sobrancelha com o U para baixo, encostando na linha guia só o começo e o final, certo? O olho, você vai fazer um pouquinho maior do que o normal. A pupila não precisa encostar nem na parte superior ou inferior do olho. Se você quiser desenhar a pálpebra um pouquinho acima do olho, fica legal. Já a boca, você pode desenhar um círculozinho pequeno e depois fazer os lábios próximo a ela. Desse jeito, certo? O nariz continua do mesmo jeito, não tem muito detalhe no nariz. Agora a gente vai olhar outros exemplos. No estilo mais cartoonizado, a gente vai olhar a expressão de medo. Como vocês podem ver, a sobrancelha está longe do olho, tá certo? Você consegue ver que ela está numa distância boa. A pupila não está próxima da parte superior ou inferior do olho. E a boca aqui também está desenhada como um U para baixo. Se você quiser desenhar assim ou com uma bolinha, tudo bem. Vai gerar o mesmo efeito. Pegando o mesmo desenho, o mesmo estilo anterior, a gente vai ver que o medo e o susto, assim, uma cara de surpresa, vão estar bem semelhantes. Essa aqui, ela demonstra mais uma cara de surpresa, então você pode aplicar o mesmo efeito para uma expressão de surpresa ou medo. Aqui a gente tem a expressão de medo e vai estar aplicando o mesmo efeito. A sobrancelha para cima, a boca desenhada em U para baixo. E agora a gente vai aplicar esses conhecimentos aqui no desenho. A sobrancelha para cima da linha guia, aplica do mesmo jeito do outro lado.
o olho maior do que o normal, a pupila menor, desenha a pálpebra e agora a boca. Você pode aplicar a boca como um U para baixo, fazendo uma abertura nela, desse jeito, ou você pode desenhar um círculozinho. Acrescenta os detalhes do olho, se você quiser. Faz o retoque necessário. E aqui a gente vai ter a nossa expressão de medo. Agora a gente vai para a nossa última expressão, que é a de tristeza. Aplica os mesmos conhecimentos, linha guia. Já a tristeza, a sobrancelha ela vai ter um efeito mais diferenciado, porque a gente vai, em vez de botar em cima da linha guia ou abaixo da linha guia, a gente vai fazer um movimento de onda. Ela vai para baixo, sobe para baixo. Como se a gente estivesse desenhando uma onda. E a gente vai fazer a parte de cima semelhante de baixo. Para baixo, para cima e para baixo. Desse jeito. Ou você pode desenhar de outra forma, que é para cima, para baixo, para cima. Assim. Mas o efeito tem que ser dessa ondinha, certo? A tristeza, você vai desenhar o olho menor e próximo da sobrancelha, com a parte de cima um pouquinho mais carregada, com um traço mais carregado. A pupila vai estar encostada, vai estar bem próximo da parte superior. E um detalhe importante, o traço tem que vir para baixo do olho, como se o olho fosse uma gota d'água, mas só que a pontinha fosse para baixo, desse jeito. Para dar um semblante de triste, de carregado, você pode fazer o traço bem carregado, não tem problema. O nariz, do mesmo jeito. Já a boca, você vai desenhá-la um U para baixo assim. Como você pode ver na imagem, a sobrancelha ela está encostada na pálpebra do olho, certo? Ela está fazendo esse efeito de ondinha, que é para baixo, para cima e para baixo. Você pode também desenhar as covinhas próxima à sobrancelha, certo? Para dar um efeito mais chamativo. A boca é desenhada com o U para baixo, certo? E você também vai perceber que existe uma distância da parte inferior da sobrancelha, o finalzinho da sobrancelha, para o olho. Então, você vai marcar uma linha como se o olho fosse uma gotinha, certo? Levando ela à distância da sobrancelha. No estilo mais cartoonizado, você pode ver que a sobrancelha está fazendo essa própria curvinha, tá vendo? E ela está fazendo esse efeito de onda, que é para baixo, para cima, para baixo. A boca aqui ela está aberta, mas ela ainda está em formato de U para baixo, como vocês podem ver. Vamos voltar para o efeito cartoonizado, para a imagem de tristeza. Vocês podem ver que a sobrancelha está fazendo essa curvinha, está fazendo o efeito de ondinha, para baixo, para cima, para baixo. A boca está em formato de U para baixo, certo? Como o olho aqui não é muito expressivo, a gente não aplica os outros elementos nesse, mas vocês podem ver que para compor a imagem de tristeza, a expressão de tristeza, vai ser usado os mesmos elementos.
que é a sobrancelha, a boca. Agora a gente vai aplicar esse conhecimento aqui no desenho, que é o efeito de ondinha, para baixo, para cima, para baixo. A parte de cima vai acompanhar. Você faz o mesmo jeito do outro lado. Faz a covinha entre as sobrancelhas. O olho na linha guia um efeito distante da sobrancelha. E ele vai ser menorzinho. A pupila próxima à parte superior. Do mesmo jeito do outro lado. Do mesmo jeito do outro lado. O nariz do mesmo jeito. O U para baixo. E aqui você vai fazer o contorno dos lábios. E aqui a gente tem as 4 expressões, que é felicidade, raiva, medo e tristeza. Você vai poder desenhar com essa técnica outras expressões, como susto, pavor, usando as mesmas técnicas, certo? Sempre acentuando a sobrancelha, deixando ela mais expressiva, brincando entre a distância entre a pupila, a sobrancelha, a pálpebra e a boca. Lembrando que esses efeitos vai depender muito do estilo que você está desenhando, como eu mostrei naquele da menina loura, que tem um efeito mais cartoonizado, que ela não tinha pálpebra, não tinha a parte branca do nosso olho, certo? Da nossa córnea, mas o efeito ainda era o mesmo. Você pode também deixar uma coisa mais expressiva, como aquele de cartoon, que era só os olhos, a boca, que era uma coisa mais acentuada, maior, mais exagerada. Mas o efeito e as linhas guias são muito importantes serem aplicadas desse jeito, com a sobrancelha expressiva, a boca também é muito expressiva e os olhos brincando entre a distância da pupila e a parte superior e inferior dos olhos. O nosso dever de casa vai ser você desenhar 4 expressões, certo? A de felicidade, a de raiva, medo e tristeza. Você pode estar desenhando de um estilo específico, como cartoon, você pode estar desenhando uma coisa mais realista, mas eu quero as 4 expressões que foram vistas na aula, certo? Você vai estar enviando pelo WhatsApp no nosso grupo. Você vai também fazer os desenhos, os verbetes que a gente vai mandar pelo WhatsApp para vocês, tá certo? E mandem os seus exercícios, acompanhem o grupo direitinho, tá certo? Que a gente está comunicando com vocês através do grupo. E essa foi a nossa aula de hoje, sobre as expressões faciais, tá certo? A gente se vê na próxima aula.